A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 281 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos terminando já o Evangelho de Mateus e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 24 até o capítulo 25. Ontem nós vimos um discurso de Jesus sobre os fariseus, os escribas e saduceus, e hoje nós vamos tratar sobre outro assunto. Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 24 e o verso 30, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Bom, nós temos aqui a partir do capítulo 24, um dos sermões mais estudados talvez de Jesus, junto com o Sermão da Montanha, que esse é o sermão escatológico. Nós vimos que o Mateus ele separou seus evangelhos em seções, e em cada seção ele tinha uma porção de histórias ou milagres, e também tinha sermões para poder apresentar ao povo. E logo próximo da morte de Jesus, Mateus então deixa o Sermão da Montanha registrado, o sermão escatológico, para falar a respeito da vinda de Jesus. E esse sermão começa com os discípulos vendo um templo formoso daqueles dias, que lógico não era igual ao de Salomão, mas já era belo, era grandioso. E Jesus não se admira, porque Jesus disse que tudo aquilo ficaria pedra sobre pedra, nada ficaria de pé. Então os discípulos eles fazem pelo menos 3 perguntas para Jesus. Isso se encontra no capítulo 24 e a parte B do verso 3 que diz assim: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Segundo, e que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, e dos fins dos tempos? Então nós estamos vendo as 3 perguntas. Primeiro, quando que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra? Que foi o que Jesus acabara de dizer. Segundo, que sinal haverá de quando Jesus voltará? Terceiro, quando vai ser o fim dos tempos? Então são 3 perguntas distintas, diferentes, mas ao mesmo tempo que estão interligadas. Eu quero deixar bem claro aqui o meu respeito com todas as vertentes, com todos os tipos de pensamentos, porque nós sabemos que esse tema da vinda de Jesus, nós encontramos muita coisa semelhante, mas tem muitas pessoas que discordam de alguns aspectos. Se você discorda, eu gostaria muito que você, se você quiser deixar um comentário abaixo, pode deixar, mas eu gostaria muito que você ouvisse com atenção, com respeito, Eu creio que nós não vamos sair do que está escrito nas Escrituras. Bom, então esse texto ele é separado em 2 processos. O primeiro é o princípio das dores e o segundo é a grande tribulação. E Jesus falou que o que vai marcar o princípio das dores são, primeiro, os falsos cristos e os falsos mestres. Então esse é o grande primeiro sinal. São os falsos cristos e os falsos mestres. Segunda coisa que vai marcar o princípio das dores, guerras, rumores de guerras. Também vai necessário, ele disse que era necessário que isso aconteceria. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque ele diz assim, mas aí ainda não é o fim. Então, tudo que vai acontecer no princípio das dores é apenas sinais, não é o fim. Jesus ainda não veio quando o princípio das dores acaba. Depois Jesus disse que no princípio das dores ainda teremos fomes, terremotos, e essas coisas também eram necessárias acontecer, mas isso era apenas o princípio das dores. Depois, o povo de Deus será maltratado, será matado, será odiado por todas as nações. E ele fala que nesse tempo muitas pessoas no meio cristão vai se escandalizar, vai trair a igreja e os irmãos e vai passar a odiar uns aos outros. Isso se chama apostasia.
é quando alguém abandona a sua fé. Né? Depois Jesus diz novamente que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muito. Tudo isso ainda é o princípio das dores. E Jesus disse que por se multiplicar a maldade, que é o que nós estamos vendo, o amor se esfriará de quase todos, não de todos. A grande maioria, a maior parte da população vai deixar de amar, mas não todos. Agora olha o que diz o verso 13. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado no mundo inteiro. Qual é o evangelho? De prosperidade? De bênção material? De vitória? Não. O evangelho do reino. Isso é muito importante, irmãos. As igrejas pregam muita vitória, pregam muita bênção, muita prosperidade e se esquecem de pregar a principal mensagem, que é o reino de Deus. Então Jesus conclui o princípio das dores dizendo, então virá o fim. Mas o fim aqui não é a consumação que Jesus está dizendo, e sim o princípio dessa consumação. Por quê? Porque ele vai inaugurar a grande tribulação falando do abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Esse mesmo termo é usado por Paulo para se referir a quem? O anticristo. Então, quando nós entrarmos na grande tribulação, foi isso mesmo que você ouviu, nós entrarmos na grande tribulação, o maior sinal que nós estaremos no meio dela é que vai se levantar um homem grandioso, poderoso, e esse homem será representante de uma organização mundial, e ele vai convencer as pessoas a servirem a ele, a seguirem a ele e adorarem a ele. Esse homem é o anticristo, mas muitos vão pensar que ele é o próprio Cristo. Bom, olha que coisa interessante, verso 21 vai dizer assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, e nunca mais haverá. Então, esse período será um período de grande tribulação. É por isso que é chamado grande tribulação. Agora, preste bem atenção, que nesse período, quem está passando não são apenas os ímpios. Pastor, como não? Exatamente o que você ouviu. Não, porque o verso 22 diz assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação, que é o que Jesus está falando aqui. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que Deus chamou, que Deus justificou, que Deus santificou. Esses são os escolhidos. Então os escolhidos é o povo da igreja, é o povo fiel a Deus. Eles vão estar na grande tribulação. E é por causa deles que a grande tribulação não vai durar muito tempo, né? Acreditam os estudiosos, pelos exemplos bíblicos que nós temos, que serão 7 anos. Então os escolhidos estão neles, né? Mas por causa deles, esses dias se passarão mais rápido. E aí Jesus dá um alerta. Ele fala assim, quando alguém falar para você, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acreditem, porque muitos falsos cristos se levantarão. E se você prestar atenção, eles operam grandes sinais, eles operam grandes prodígios. Mas diferente de Jesus, que operava sinais e prodígios para salvar as pessoas, eles operam sinais e prodígios para enganar. Verso 24. E eles, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Então observa que quem está na grande tribulação é os escolhidos, são os eleitos, a igreja de Deus. Mas como Deus vai iluminar a mente do seu povo santo, o seu povo santo não será enganado, né? E Jesus está dizendo, olha, eis que estou deixando vocês sob aviso, não acreditem nessas pessoas. Então, amados, uma coisa que nós temos que tomar um cuidado muito grande, não são os milagres, não são as coisas maravilhosas que alguém opera, as revelações, as visões que provam que alguém é de Deus. Porque o anticristo vai fazer as mesmas coisas, os falsos profetas vão fazer as mesmas coisas, e nós temos que estar atentos. O verdadeiro não é aquele que opera sinal, o verdadeiro é aquele que prega a palavra do reino e não se curva diante deste mundo. Agora, olha que coisa interessante. Quando nós chegamos no verso 29, vai falar da vinda do Filho do Homem. Até agora, Mateus não citou a vinda de Jesus. Por quê? Porque até o fim da tribulação, ou pelo menos até a metade dela, Jesus não veio. E não é só Mateus que está dizendo isso.
os outros evangelistas também, Paulo também está dizendo assim. E então diz assim, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, e os profetas, se você lembra dos devocionais dos profetas, eles falaram muito sobre isso. As estrelas não vão dar a sua claridade e cairão do firmamento, né? E os poderes do céu serão abalados. Então o que vai acontecer? Os céus se abrirão e todos verão o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, né? E todos os povos da terra se lamentarão. Por quê? Porque eles não creram, eles não acreditaram, eles não confiaram, eles não buscaram a Jesus. E agora eles estão vendo o Cristo glorificado, né? Glórias a Deus por esse dia. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E como Jesus vem? Se da primeira vez Jesus veio humilde e simples, dessa vez Jesus não vai vir humilde e simples. Dessa vez Jesus vem com grande poder e com grande glória. Porque dessa vez ele vem para julgar as nações, condenar os ímpios e salvar os sábios. E olha o que Jesus vai fazer. Ele vai enviar os seus anjos e com grande som de trombeta, ele vai reunir novamente quem? Os seus escolhidos. Então quem vai estar nesse processo de tribulação até o final para ser salvo com Jesus são os escolhidos. Pastor, mas eu não fui chamado para sofrer. Não, em certas partes não, mas em certas partes sim. Quero te lembrar que Noé, que foi pregador da justiça, sofreu. Ló foi pregador da justiça, sofreu. Josué, Moisés, Samuel, Davi. Quero te lembrar de Isaías, que foi cerrado no meio. Jeremias, que foi profeta das lágrimas. Ezequiel, que a sua vida foi uma representação do sofrimento de Israel. Oséias, que sofreu a infidelidade de Gomer. E assim por diante. Poderia citar os apóstolos e muitos outros exemplos. Então, amados, nós temos que tomar um cuidado, porque muitos dizem para nós que Deus não quer que nós soframos, e realmente Deus não quer, mas uma coisa é sofrermos e outra coisa é sermos provados, né? E então Jesus agora vai entrar numa sequência de parábolas, e essas parábolas ilustram, né, coisas arremetente ao reino de Deus ou à vinda de Jesus. E a primeira delas é a parábola da figueira, que quando a figueira brota, quando ela dá os seus raminhos, todo mundo sabe que o verão está próximo, né? E assim também, quando esses sinais que nós acabamos de ver começarem a acontecer, nós temos que nos preparar. Na verdade, nós temos que viver preparados, porque quando esses sinais começarem a acontecer, é sinal de que a vinda de Jesus se aproxima. Depois Jesus exorta a gente à vigilância. Por quê? Porque nós não sabemos a que hora e a que dia Jesus virá. É como nós temos que viver como alguém que não sabe que hora o ladrão vai bater na sua casa, né? Então ele tem que ficar atento a todo momento para que ele não venha ser pego de surpresa. Jesus citou até os dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas se distraíram com festas e prazeres temporais, como comida, bebida, casamentos e festas. Quando Noé anunciou o dilúvio, ninguém creu, mas quando a porta da arca de repente se fechou e a chuva desceu, eles se assustaram. Não será diferente nos nossos dias. Nós temos que estar atentos, porque nós não sabemos o dia e a hora em que Cristo irá voltar. Depois nós temos a parábola do servo fiel e do servo mau. Além de nós estarmos vigilantes, nós também devemos estar fiéis, ou seja, nós temos que servir a Jesus até o último dia, até o dia da tua vinda, porque Deus não vai salvar o servo que ele encontrar sem trabalho, sem se empenhar para a sua glória. Depois nós temos, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Aqui nós temos 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas não guardaram azeite para si para que as suas lamparinas estivessem acesas, mas as prudentes guardavam. Lembra que Jesus, lá no princípio do Evangelho de Mateus, disse que nós devemos ser luz do mundo, ou seja, nós devemos brilhar. E aquelas 5 virgens imprudentes pararam de brilhar justamente no momento da escuridão, quando o noivo veio e levou apenas as 5 que estavam prudentes, né? E olha que coisa interessante, elas foram chamadas para as bodas, para um casamento, exatamente o que vai acontecer com a igreja. A igreja irá se casar com Jesus e viver com ele eternamente. Mas para isso,
precisamos ser prudentes, precisamos ser atenciosos e não perder a nossa salvação por causa de distrações. Bom, depois Jesus nos conta a parábola de talentos. E novamente Jesus está vendo a figura de alguém que está trabalhando no reino. Ou seja, Jesus confiou nas nossas mãos algumas coisas valiosas, algumas obras para serem multiplicadas. Algumas pessoas fazem muita simbologia quanto aos talentos, mas eles, na verdade, era a representação de um valor de uma moeda. Então, um recebe 5, o outro recebe 2 e o outro recebe apenas 1. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, o que tinha 1 enterrou o seu talento. O dono dele ficou muito furioso, pegou o seu único talento e deu para o que tinha 10. Porque o que tinha 10, ele tinha ganhado apenas 5 e ele dobrou o valor tendo muito. E então isso é o que vai acontecer com aqueles que nos últimos dias pegarem as obras que Deus colocarem nas suas mãos e lançarem fora, desprezarem o chamado e a vocação de Deus para com eles. Nós não podemos fazer isso. E depois Jesus vai contar como vai ser o dia do julgamento, o dia do juízo final. À sua direita estarão os eleitos, os seus cordeiros, as suas ovelhas, e à sua esquerda os bodes, aqueles que foram rebeldes, imprudentes e levianos. O que vai acontecer? Jesus então vai dizer que ele teve fome, ele teve sede, ele teve nu, e aquelas pessoas não reconheceram eles, tanto os salvos como os perdidos. Eles não sabiam que era Jesus, o que significa que nós podemos estar diante de Jesus sem saber que é ele. Então, alguns pequeninos aqui na terra estão representando Jesus, alguém que pede um alimento, alguém que pede uma roupa, alguém que pede uma água para beber, alguém que precisa de uma visita, de uma oração, e muitas das vezes nós vamos e outras vezes nós negamos. Quando nós vamos, estamos fazendo para Jesus. Quando nós negamos, estamos negando para Jesus. E observa que o servo fiel, aquele que é justo, ele vai ser salvo para a vida eterna. Mas o que praticou mais obras e não se lembrou de ajudar o seu próximo, ele vai ser condenado para o castigo eterno. Então é muito importante que nós venhamos andar em obediência e em retidão, para que no dia da vinda de Jesus nós possamos ser salvos por ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã a Tua Palavra veio ao nosso encontro com poder e com autoridade. E a Tua Palavra veio nos falar do dia da Tua vinda, os dias que antecedem a Tua vinda e o juízo final depois da Tua vinda. Que nós venhamos estar aptos, Senhor, preparados, prontos para enfrentar a grande tribulação, para ganhar a grande batalha, a grande luta, permanecer fiel a Ti e alcançar a glória eterna. Que nós venhamos ser servos bons, servos fiéis, que louvem, engrandeçam e exaltem o Teu santo nome. Senhor, ó Pai, que nós também venhamos apresentar bons trabalhos, que nós não venhamos deixar de trabalhar para o Teu reino. E quando virmos alguém, que nós não venhamos questionar quem é aquela pessoa, pois podemos deixar de estar abençoando a Ti, servindo a Ti, para recebermos do Senhor galardão no dia da Tua vinda. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.